Boa tarde a todos. Vou começar por mostrar um holograma. O que é um holograma? É um pequeno vídeo de alguns segundos. Vão ter uma ideia do que é um holograma. Como podem ver, neste caso é um pedaço de vidro com uma placa fotossensível por trás, que ao mover-se conseguimos ter a correta noção da paralaxe e da profundidade do objeto. Posso voltar a repetir, que é um vídeo muito curto. Conseguimos ter a correta noção da distância, do ponto, por exemplo, no nariz, a um ponto mais atrás da caveira. A palavra holograma nasceu com um cientista austríaco, há cerca de 60 anos atrás. Ele estava a investigar questões sobre o microscópio eletrónico e ele, sem querer, conseguiu descobrir isto para tentar resolver o problema dele. Tem bastante semelhanças com a fotografia, já que a placa fotossensível que temos por trás é muito parecida com as placas fotossensíveis da fotografia, só que tem um grau de resolução muito mais fino, por isso conseguimos conter mais informação nessa placa fotossensível. Ao contrário da fotografia, que só consegue gravar a intensidade, porque as placas fotossensíveis só gravam a intensidade da luz, é necessário um processo que consiga descrever ou transformar algo que existe na luz, que nos permite ter a correta noção de profundidade, em intensidade. Para fazermos isto é preciso um pequeno truque, e o truque da holografia é esse, que é como converter essa informação que não é captada pelas placas fotossensíveis para transformá-la numa forma que consiga ser captada. Essa transformação é feita com base na interferência da luz. Aqui em baixo, neste gráfico, nós podemos ver que a luz, no fundo, é uma onda eletromagnética que tem diferentes fases, isto é, elas não vão todas à mesma distância, têm pontos de incidência diferentes, isto é, se um ponto está atrás do outro vai ter um desfazamento em relação ao primeiro ponto. Com a holografia, o segredo da holografia é criar uma terceira onda que nos permita realçar essas diferenças através de forma de intensidade. Por isso precisamos de uma fonte de luz externa que nos permita somar à fonte de luz original do objeto que nos permita criar uma terceira onda, que é a soma das outras duas. Essa terceira onda é o que passa a ser gravado na placa fotossensível. Aqui é um esquema muito simples de como funciona a criação, ou o setup de criação de um holograma. Nós utilizamos uma fonte de luz coerente, que é um laser. Essa luz tem de ser dividida em duas, porque nós precisamos de duas fontes de luz para criar um holograma. A primeira fonte de luz, que vem da mesma fonte, vai ser dirigida de forma que ilumine o objeto. Esse objeto, ao ser iluminado, a luz vai depois propagar-se para a placa onde está o holograma. A segunda onda de luz não vai sofrer influência do objeto, por isso vai continuar igual de como partiu. Ao chegarem aqui à placa, elas vão sofrer o tal processo de interferência, que é este, e origina uma terceira onda que vai ser gravada no holograma. Para a reconstrução é um processo semelhante. Precisamos só de uma luz coerente, iluminar, que neste caso é um laser, iluminar o holograma, e o que o utilizador vai ver ao olhar para o holograma é o objeto no local onde estava. Neste caso, se o objeto tem esta distância ao holograma, o que ele vê é o mesmo objeto, a luz desse objeto, naquele local. Se o utilizador mover-se um bocado para o lado ou um bocado para o outro, vai conseguir ter a correta noção da paralaxe e das profundidades que o objeto está. Todo este processo pode ser recriado por computador. Isto tem diversas vantagens. A primeira delas é que podemos criar um holograma fora do contexto de um laboratório. Como nós vimos aqui, a única luz que pode chegar ao holograma tem de ser a luz não refletida pelo objeto e a luz do objeto. Se outra luz entra no cálculo do holograma, o holograma não é criado. Simplesmente sai ruído na placa holográfica. Outra vantagem é poder criar hologramas de objetos que não existam. Também dá para fazer simulações que permite, que o material holográfico é bastante caro, e então, para não estar sempre a estragar placas holográficas, normalmente aplica-se pequenos testes para simular o resultado final. É um campo bastante emergente. Ultimamente tem existido cada vez mais procura em investigação de processos para agilizar todo o cálculo de um holograma gerado por computador.
E neste momento é uma boa altura para investigar, já que o processamento atual é bastante poderoso e permite calcular um holograma quase em tempo real. Isto leva-nos a uma situação que é, para nós termos um cálculo de um holograma em tempo real, temos de prescindir de algumas características da holografia. Precisamos de muito mais tempo. No caso de um bom holograma, precisamos de muito tempo para ele ser gerado. Estamos a falar de dias ou até mais, de semanas mesmo. Porque todos os pontos de um objeto têm de ser calculados e a sua interferência calculada com o plano do holograma. Isto é um processo bastante demoroso. Normalmente é feito por distribuição de cálculo, de forma a agilizar todos os cálculos. Mesmo assim, se for um holograma a cores, é preciso calcular 3 vezes essa interferência. A maior interatividade permite um cálculo mais rápido do holograma, é feito em segundos ou décimos de segundos, mas perdemos algumas pistas de profundidade, nomeadamente a acomodação e entre outras. E normalmente são hologramas monocromáticos. Uma das características dos hologramas interavidade, dos algoritmos mais rápidos que existem neste momento, é que eles usam imagens como input, nem sequer usam elementos 3D. Por isso o que nós vemos no fundo é uma imagem holográfica. Temos o plano do holograma e por trás vamos ver uma imagem estática 2D no fundo. Mesmo com a paralaxe vemos uma imagem diferente, mas que continua a ser sempre 2D, apenas existe uma profundidade desde a placa holográfica até o objeto. Isto é um pequeno exemplo. Aqui do vosso lado esquerdo é um holograma. Isto sim aqui é um holograma, não é o objeto que ele reconstrói. Um holograma é um padrão, normalmente monocromático, entre branco e preto. Este conjunto de pixels forma este cubo ao ser iluminado com uma luz compatível. Nem todas as luzes vão conseguir recriar este objeto. Este holograma foi criado para o comprimento de onda de vermelhos, por isso só é possível observar o cubo se tivermos uma luz vermelha para este holograma. Tenho agora aqui um holograma com melhor qualidade. Isto é mais ou menos o estado atual da qualidade dos hologramas dos melhores. Como podem ver, este é um estereograma holográfico. Isto foi feito com base em imagens estáticas, não foi calculado ponto a ponto. Por isso é um sistema meio híbrido. Utiliza as vantagens de dois. Como podem ver, ao mover-se a câmera, o objeto automaticamente também, neste caso o utilizador recebe uma fonte de luz diferente, ou recebe da mesma fonte de luz, mas recebe um ponto de vista diferente. Pronto, aqui temos a correta noção de profundidade, por isso não são imagens estáticas mesmo. Existe um cálculo híbrido entre os dois, entre qualidade e tempo de execução. E agora temos aqui o estado atual de interatividade nos sistemas com holografia. Isto comparado com o outro, é bastante rudimentar, mas tem algumas vantagens, que é uma pessoa poder se mover e ao mesmo tempo receber um holograma atual do estado. Isto é um holograma interativo. Ups. Já fugiu. Foi interativo demais. Isto é um holograma interativo, isto está sendo criado em tempo real. Os cálculos deste tipo de holografia são astronómicos, por isso utiliza-se mais do que um processador para calcular este tipo de hologramas. Isto, muito rapidamente, eles utilizaram o Kinect para obter uma imagem em tempo real de um ator. Essa imagem depois, como tem uma malha de profundidade, conseguimos calcular a profundidade correta de cada pixel e depois isto tudo é processado na forma de criar um holograma. Como podem ver, o holograma, comparado com o outro, é muito rudimentar, só tem uma cor, tem pouca resolução e normalmente estes hologramas costumam ser bastante pequenininhos, porque a tecnologia atual permite hologramas interativos, mas não com muita resolução e cor. Como podem ver, isto dá cerca de um frame por 2 segundos, algo do género, é pouco interativo, é quase tempo real para os padrões atuais, mas continua a ser um pouco rudimentar. Aqui é outro projeto, utilizando as mesmas características, só que desta vez utilizam 2 câmaras, em si ser o Kinect, para calcular em tempo real um holograma. Isto é a reconstrução do holograma. Aqui temos o padrão do holograma em tempo real, aqui as 2 câmaras e o cálculo da profundidade em que está o ator naquele momento.
Isto é mais ou menos o estado atual. Este é do ano passado e isso não tem erros também. Por isso ainda há muita coisa para fazer nesta área. A tecnologia atual permite evoluir a grandes passos neste momento, por causa das placas gráficas, GPUs, cálculos em GPUs, que é o que ultimamente tem-se feito. Este aqui é em cálculo em GPU. E o processo de reconstrução, que neste caso está a ser também simulado, é a outra área da computação gerada, da holografia gerada de computador. Permite pegar neste padrão e ver o que é que ele tem lá dentro, sem ser através de um processo óptico. Neste caso nem é preciso um laboratório para reconstruir o holograma. Como podem ver, o foco tem de ser alterado à medida que outro elemento entra na cena, de forma que fique focado. Pronto. Em relação ao LabCG, o nosso estado atual é mais ou menos este. Os resultados atuais não é cálculo de pontos neste momento. Ainda há um longo percurso a percorrer até conseguirmos chegar a algo deste género, ou até mesmo a interatividade. Os nossos cálculos demoram minutos e o objetivo era que fossem em alguns segundos. Por isso ainda há um longo progresso que temos de percorrer ainda. E acho que é tudo. Pronto. Caso alguém tenha alguma questão, pode debater. Alguém tem alguma questão? Queres fazer tu? Pedro. Quanto tempo é que acham que poderá demorar esta tecnologia a estar no nível de distribuição? Nós no ano passado tivemos a visita de um colega que estuda isto há 4 anos. Segundo ele, ou as opiniões dele, que ele também partilhou connosco, dentro de 10 anos vai ser muito difícil existir algo no mercado com qualidade suficiente para o público comprar e sentir-se que não está a ser enganado, porque neste momento a interatividade é algo muito rudimentar, é um holograma muito pequenininho, temos encostado praticamente o olho ao ecrã, e segundo ele, durante 10 anos provavelmente não vai sair nada, mas é uma boa aposta para o estudo, porque patentes vão ser criadas. Neste momento é a altura certa para se entrar neste negócio. A investigação está a começar a explodir em relação a isto, porque existe uma forte aposta para que isto seja o futuro daqui a alguns anos. Queria só acrescentar uma coisa. Existe uma espécie de contínuo, como ele estava a dizer, nesse conflito entre a qualidade e a interatividade. E o que muita gente faz neste momento, as aproximações mais interativas acabam por perder um bocado da qualidade, mas isso de forma nenhuma é representativo da qualidade potencial dos hologramas. Portanto, a ideia é irmos chegando cada vez mais lá perto, mas entretanto conseguimos ir emulando algumas das propriedades dos outros displays. Por exemplo, existe um display que é chamado de Holovisio, usa os princípios holográficos para direcionar a luz em direções diferentes, mas não está a criar realmente aquele objeto 3D, dá uma percepção híbrida, mas já tem uma qualidade bastante grande. Por acaso não temos um vídeo aqui, mas a ideia é que nós podemos ir gradualmente, não temos que esperar até termos o holograma perfeito para dizer, ok, agora isto está pronto para ir para o mercado. Nós podemos gradualmente ir introduzindo aproximações que vão melhorando sobre os displays neste momento que nós temos e vão se tornando cada vez mais próximos do holograma perfeito. Alguém tem mais alguma questão? Já perguntas? Eu queria saber uma coisa. Em que áreas é que isto vai ser utilizado? Vai ser no cinema, nos jogos, telecomunicações? E como é que será utilizado? A nível de entretenimento, obviamente existe algum potencial, mas devido aos custos que este tipo de displays, especialmente os que têm maior fidelidade, os custos que isso envolve, neste momento não é possível a nível do público em geral. Mas existem imensas aplicações a nível de engenharia, visualização científica, telemedicina, porque o problema dos displays 3D nem é que nós não conseguimos ver bem a ilusão do objeto 3D, porque nós só queremos em entretenimento nós conseguimos ignorar algumas coisas, até mesmo, por exemplo, nos filmes ignoramos certas coisas que nunca poderiam ser possíveis, não é? Nós conseguimos ignorar coisas que não, nós sabemos que não são reais, não é por aí.
Mas o que nós precisamos mesmo da precisão para ver as coisas em 3D real é quando estamos a manipular alguma coisa muito, muito delicada, por exemplo, uma operação médica em que seja preciso algum holograma, alguma imagem 3D para o fazer, por exemplo, em formato de telemedicina, ou para visualização de imagens médicas do corpo humano, que são imagens muito densas em quantidade de informação, e é muito importante conseguirmos ver bem onde é que estão localizados os pontos. Esse tipo de aplicações mais científicas e mais como é que se diz? Que necessitam de mais precisão, é aí que os hologramas vão começar a ser usados. Pelo menos é a conclusão lógica que se pode levar, não é? Bem, a holografia já dá dinheiro neste momento. Existem duas áreas que estão a dar dinheiro. É a arte, como nós vimos aqui neste vídeo. Isto foi vendido, isto dá dinheiro. É possível criar, por exemplo, um holograma de um casamento, por exemplo, tirar um holograma de uma pessoa na altura, numa data importante. É caro, estamos a falar de provavelmente de 1000 euros para criar um holograma de uma pessoa num dia especial, mas é possível fazer isso. Também existe outra área que também dá dinheiro, que é na indústria dos pneus de aviões. Nós conseguimos criar uma espécie de holograma que nos permite descobrir fissuras nos pneus dos aviões. Outra área que também dá dinheiro neste momento é visualizar o som. O que é isto? Como a holografia tem a ver com interferência, qualquer interferência vai influenciar o holograma. Então, por exemplo, nas guitarras, se alguém tocar uma nota no momento que está a ser gravado o holograma, vai-se conseguir ver a propagação do som que tem nesse objeto. Isso é útil, por exemplo, para criar uma boa guitarra, um bom som, e isto neste momento dá dinheiro. Em termos de visualização, também temos as camadas nos DVDs, Blu-rays, podemos ter diferentes conteúdos com diferentes cores do laser, por isso também permite criar uma espécie de sistema holográfico de codificação de dados nos próprios mídias com maior capacidade, muito mais capacidade atual. Estas são neste momento as zonas que existe dinheiro, ou a gerar dinheiro, ou um retorno com a holografia. Mais tarde, esperemos nós que o sucesso será propriamente na visualização. O curso foi útil no desenvolvimento desse trabalho, o curso de computação gráfica. Sim. Foi bastante, porque eu estive a desenvolver um software que gera mais ou menos um holograma deste género, foi todo feito em C++, temos de ter cuidados, tem de ser bastante rápido, tem de ser optimizado o mais possível, de forma que os cálculos sejam praticamente em tempo real. Infelizmente o meu programa ainda não funciona nesse aspecto, mas sim, o curso foi muito importante, deu umas bases necessárias para poder construir este projeto. E também, além da formação que nós temos, como é que é dizer, específica, que nos dê o background necessário, o próprio fato de estarmos nesta área, de já termos algumas bases de visualização 3D, de como é que se produz um objeto 3D, do que é que implica fazer um render 3D, esse tipo de informação paralela, digamos assim, dá-nos o background muito útil e o próprio interesse, desperta o interesse também por essa área e nos levou a procurar, enfim, basicamente a tecnologia de visualização 3D que seria a mais fiel ao que nós realmente queríamos de replicar um objeto real 3D e termos a ilusão que realmente esse objeto está lá quando não está. O mais próximo que temos disso é este vídeo. Só que precisamos ter um mapa de profundidades. Sem esse mapa de profundidades vais obter uma imagem 2D holográfica. Não tens o contraste, pode ser, entre aspas, feito mais tarde esse trabalho de criar a profundidade, como tem feito agora. Tem sido feito ultimamente com filmes mais antigos, criar a diferenciação de profundidades. Exato. Esse processo é...
Não. Já perdeste pistas de profundidade, já não vais conseguir recriar a mesma qualidade que fosse capturado no momento exato, toda a projeção ou toda a profundidade que o objeto tinha ou a cena. Tens mesmo de estar naquele momento ou fazeres inventares, entre aspas, com pouca profundidade. Era isso que eu estava a dizer, existe um contínuo, nós podemos facilmente usar técnicas que já estão usadas para converter imagens ou vídeos 2D em 3D e usar isso como base para um holograma que, como ele está a dizer, não vai ter as propriedades de um holograma gerado a partir de um objeto 3D, mas é uma aproximação e nós podemos ir passo a passo avançando nesse contínuo, não tem que ser tudo ou nada. Por isso é possível, as técnicas de geração de 3D a partir de 2D não têm nada a ver com hologramas. A partir do momento em que já temos a informação em 3D, podemos tentar usar isso para criar um holograma a partir daí. Neste momento o material é praticamente nulo, só um computador. Temos um kit que nos permite criar hologramas analógicos, ou os convencionais, que é composto por placas holográficas, um LED laser e pouco mais. Nos permite criar simples hologramas. Nós criamos até agora 3 hologramas, foram muito simples, são muito rudimentares, são do género do primeiro que eu mostrei, aquele da caveira. Isto começou praticamente há um ano. Esta investigação na área da holografia, estamos a dar os primeiros passos. É amoroso, não é fácil entrar nesta área, porque é preciso um background muito extenso da física, porque tudo isto implica cálculos físicos, é preciso simular, etc. Bastante, por exemplo, cálculo de simulações de lentes, o cálculo da propagação da luz. Existem várias componentes que têm de ser estudadas e neste momento o único material que temos de apoio é livros e computadores. Não só é difícil entrar nesta área, mas também existe a tal dificuldade do material ser muito caro. Mas isso não é necessariamente uma coisa má. Por outro lado, incentiva a investigação na área de materiais que possam renderizar hologramas e que possam ser mais cost effective. Desculpem lá. Tipo polímeros que conseguem alterar a direção em que a luz é propagada. Essa é uma área de investigação. Outra área também que isso pode incentivar é a área, como ele falou há pouco, de